verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. As lições do Espírito Santo, que é para ter paz, ensina a paz para aprendê-la. A saída do conflito entre dois sistemas de pensamento que se opõem está claramente em escolher um e abandonar o outro. Se tu te identificas com o teu sistema de pensamento e não podes escapar disso, e se aceitas dois sistemas de pensamento que estão em completo desacordo, é impossível ter a mente em paz. Se ensinas ambos, coisas que certamente farás na medida em que aceitas ambos, estás ensinando o conflito e aprendendo-o. No entanto, realmente queres paz, ou não terias apelado para a voz pela paz para te ajudar. A sua lição não é insana, o conflito, sim. Os dois sistemas de pensamento, o pensamento do amor e do medo, e que nós temos que seguir um. Se aceitarmos os dois, por qualquer razão, então nós vamos ensinar os dois e aprender os dois. E ensinar dois sistemas de pensamento ao mesmo tempo é ensinar e aprender o conflito. Então ele ensina como a gente pode sair do conflito. Tá? Temos realmente que escolher um e treinar para permanecer nele. Então, se escolhemos o caminho do amor, temos que treinar para fortalecer a nossa mente neste caminho. Né? Embora esse outro sistema de pensamento ainda esteja na nossa mente, porque nós ainda não desacreditamos dele totalmente, é um caminho que devemos, aos poucos, nós vamos despertando, vamos nos dando conta de que não é esse o caminho que eu escolhi. Então a gente escolhe um, eu vou nesse. Isso não significa que o outro caminho ainda não esteja por aí. Ele está. Ele ainda está na minha mente. Mas eu vou sempre, quando tiver que escolher entre um e outro, eu vou escolher o caminho do amor. Essa é a ideia. Eu não posso aceitar os dois, porque senão eu vou viver em conflito, ensinar o conflito e aprender o conflito. Tá? Dessa forma, o sofrimento não serve para nada. A dor ensina a gemer e nada mais. Com a dor a gente não aprende nada. A única coisa que a gente aprende na dor e no sofrimento, o sistema de pensamento do mundo é o sistema de pensamento do ego. Então aqui só o que temos é dor e sofrimento o tempo todo, né? E esse sistema de pensamento ele não tem utilidade nenhuma. Uma criança que está com dor, ou que está sofrendo, manda para casa, porque não vai aprender nada na escola enquanto está com dor ou sofrendo. Então a dor e o sofrimento, outra vez também, o sistema de pensamento que ele não é a vida. A vida é a alegria, o amor e a felicidade. Pergunte para alguém que está sofrendo como vai a vida. E ele vai dizer a você, isso não é vida. E não é mesmo. E todo mundo que eu perguntei numa situação dessa respondeu a mesma coisa, independente da região do planeta onde ela estava. Isto não é vida. Porque o sofrimento não é, parece que todo mundo sabe que o sofrimento, que a dor não é vida.
Então, nós sabemos também, porque se perguntarem para a gente, numa hora que estamos sofrendo, é essa a resposta que nós vamos dar. Isso não é vida. Não é. Mas nós podemos e temos a vida na nossa mente, que é a alegria, o amor e a paz e a felicidade. Assim é só realmente escolhermos esse caminho que vamos alcançar. Tá? Então nós temos que decidir. Eu decido o caminho do amor, da alegria e da felicidade. De vez em quando posso tropeçar, posso cair em tentação, posso mudar um pouquinho para cá e para lá, mas é onde eu escolhi me manter. Então, quando me dou conta, volto. Tá? Sempre não troque o amor, a felicidade, a alegria e a paz por nada. Não importa o que aconteça. Mantenha-se em paz, na alegria e na felicidade. A oração e a meditação, ela tem a intenção de tirar a nossa mente do sistema de pensamento do mundo. Tirar a nossa mente do caos, do estresse, do conflito. Né? Então, quando eu estou orando, é para sair do conflito. Por isso eu faço a oração. Uma pessoa veio falar comigo e disse: Jorge, eu estou com um conflito muito grande com um sócio de uma empresa. Que eu sou sócio de uma empresa, estou com um conflito muito grande. Eu não consigo dormir, eu não consigo ter mais paz, eu só penso nisso, só penso nisso, só penso nisso, porque acho que ele está me enganando. Eu penso sem parar nisso. Aí eu fui numa pessoa e ela me disse que sempre que me vier esse pensamento de desesperado, é para eu chamar São Jaborandi. São Jaborandi, São Jaborandi, São Jaborandi. Fica chamando, que ele vem te acudir. Né? Aí essa pessoa disse: Jorge, me diga uma coisa. Eu estou achando que essa pessoa que eu fui não é muito confiável, não. Primeiro porque existe esse santo, São Jaborandi? Olha, eu acho que não. Nunca ouvi falar. Eu acho que Jaborandi, eu acho que é o nome de uma árvore. Jaborandi. Que eu me lembro, é por aí. Ele disse: eu suspeitava. A pessoa me enrolou. Né? Eu disse: tá. Mas quando você chama o São Jaborandi, o que acontece? Eu fico invocando São Jaborandi me ajuda aqui, São Jaborandi me ajuda aqui, São Jaborandi me ajuda aqui, vou me acalmando. E parece que aquele outro pensamento se esvai. Aí eu tenho paz. Daqui a pouco volta. Aí São Jaborandi me ajuda aqui, São Jaborandi me ajuda aqui. Eu digo: então ela não te enganou. Ela te ajudou. A oração faz o quê? Faz isso. Se você tiver, quando a pessoa está com muito medo, reza. Mas reza até você sair do medo. Por quê? Porque você muda a tua mente de frequência. Você está frequentando um ambiente de medo, você muda a frequência da mente. Você passa a frequentar um ambiente de oração. E aí se acalma. Quando criança, que eu ficava com medo, acordava num pesadelo no meio da noite, era dar e reza. Olha, vai rezar, daqui um pouco, tudo ia, aquele medo ia desaparecendo e eu dormia tranquilamente. Então, isso ajuda. Tá? O que nós fazemos aqui é treinar a mente. E clarear a mente, para então nós detectarmos quando estamos saindo desse caminho. Estamos indo para o caminho da dor e do sofrimento.
a gente vai aos poucos vai se dando conta, né? Então a gente já sabe qual é o caminho do amor, da paz e da alegria, né? E qual não é. A gente vai aprendendo a dar-se conta cada vez mais rapidamente. E aí a gente vai conseguindo. É um treinamento. É treinar a mente para manter a paz, a alegria e a felicidade na minha mente. Não troca isso por nada. Isso é o teu tesouro. Não pode haver conflito entre sanidade e insanidade. Só uma é verdadeira e, portanto, só uma é real. O ego tenta persuadir-te de que depende de ti decidir qual é a voz verdadeira, mas o Espírito Santo te ensina que a verdade foi criada por Deus e a tua decisão não pode mudá-la. À medida em que começas a reconhecer o sereno poder da voz do Espírito Santo e sua perfeita consistência, com certeza despontará na tua mente que tu estás tentando desfazer uma decisão que foi irrevogavelmente tomada para ti. É por isso que eu sugeri antes que te lembres de permitir que o Espírito Santo decida a favor de Deus por ti. Pergunta perguntando. E agora, o que eu faço? E como é que eu resolvo isso? Então, pedir e receberei. Você pede na hora. Mas nós aprendemos a identificar a voz do Espírito Santo. Porque nós temos sempre duas vozes. Uma é a voz do ego e outra é a voz do Espírito Santo. Dizer que cada uma fala em cada um dos ouvidos é uma alegoria, porque o Espírito Santo, eu vou falar no ouvido direito e deixa o outro para o ego. Não é assim, né? Nós ouvimos isso quase que simultaneamente. O Espírito Santo, ele sempre decide a teu favor. Sempre. O ego sempre decide contra você. Então é muito fácil de identificar o Espírito Santo. E é pela fruta que se identifica a árvore. Isso significa o quê? Qual o resultado se eu tomar essa decisão? Porque o resultado é lógico. É a ideia do resultado lógico. Só pensar um pouquinho. Então você está diante de uma questão. Alguém pisou no teu pé. Aí o ego diz, xinga ele. Qual o resultado se eu xingar a pessoa? A pessoa vai se sentir atacada e vai contra-atacar. O Espírito Santo diz, isto não significa nada. Dá um sorriso. Apenas diz para a pessoa, olha, está pisando no meu pé aqui, e dá um sorriso. A pessoa vai dizer, desculpe, não se preocupe, está tudo certo. Então, o resultado é lógico. Então, o Espírito Santo decide por mim. O que eu faço? O ego vai dizer, xinga ele, dá um empurrão, cutuca. Porque o ego responde a tudo com ataque. E todo ataque é contra mim mesmo.
Lembrei de uma história que eu já contei, vou contá-la novamente. Eu estava numa banca da feira e estava escolhendo umas frutas. E era um dia pela manhã e tinha chovido à noite. E a feira era ao ar livre. E o chão, é claro, estava sujo, meio molhado, né? Então o chão estava sujo, né? E eu estou assim escolhendo a fruta, e daí eu olho uma fruta que está lá. O que eu faço? Eu vou me movimentar para pegar a fruta. Então eu pego o pé e vou com o pé assim, para dar o equilíbrio, para pegar a fruta que está lá. O que ocorreu? Pisei no pé de um rapaz que estava do meu lado. E esse rapaz estava com o sapato branco e sujou o sapato. Aí ele disse: você sujou o meu sapato. Me perdoe, não foi minha intenção. Me perdoe, me desculpe. Você sujou o meu sapato. Eu disse: você pode me perdoar? Não foi a minha intenção. Eu realmente foi uma desatenção. E lhe peço perdão. Porque eu tô aqui olhando na banca as frutas e vi uma desse lado, e quando eu fui pegar para não me desequilibrar, porque eu joguei o corpo nessa direção, eu estiquei o pé também para dar o ponto de equilíbrio. Eu não percebi que você estava do meu lado, foi realmente uma falha minha, uma desatenção, o erro foi meu. Por gentileza, me perdoe. E ele começou a falar cada vez mais alto: porque você sujou o meu sapato? E ele começou a gritar. A feira parou para olhar para nós dois, né? E eu dizia: mas por gentileza, me perdoe, não foi minha intenção. E eu fiquei, isso é a voz do Espírito Santo, né? E aí, olha, aquilo se estendeu e não tinha solução. Parece que eu não conseguia, ele não ouvia, eu pedi perdão, ele não respondia a isso. Chegou uma hora que eu ouvi o ego. Aí eu ouvi o ego, e aí todo mundo olhando, esperando o que ia acontecer, né? E aí eu comecei a esfregar o meu pé no chão, assim, aquele pé que eu tinha pisado em cima do sapato dele. Comecei a esfregar o meu pé no chão e disse: pois é, eu hoje não levantei muito bom. Tenho pisado em cada coisa. É claro que isso foi um ataque. Qual a voz que eu ouvi nesse momento? Troquei a voz do Espírito Santo pela voz do ego. Todo mundo começou a rir e gargalhar. A pessoa ficou sem jeito e saiu. O que aconteceu comigo? Aconteceu que eu abri na minha mente um ponto de sofrimento. Eu definitivamente não fiquei feliz com o que eu fiz. Eu troquei a minha felicidade por um momento de soberba, né? Não sei se é uma soberba por um ataque. Não há como ser feliz. Eu troquei a minha paz, eu troquei a minha felicidade. Eu não fui em paz para casa. Eu não fui feliz para casa. Então, ouvir o Espírito Santo, a gente ouve o tempo inteiro.
assim como a gente ouve o ego. É só prestar atenção. Sempre vai ter duas vozes. Uma é do espírito e uma do ego. O que pode acontecer é que nós esquecemos, porque o ego fala primeiro e mais alto. Então é a primeira voz que nós ouvimos. E às vezes nós estamos habituados a ir diretamente na primeira. Eu não fui na primeira. Mas tanto foi que acabei indo na direção do ego. O resultado lógico é a perda da felicidade, da paz e da alegria. Parece que eu ganhei alguma coisa fazendo isso. Não ganhei nada, perdi. Olha, em qualquer questão que seja, para um pouquinho. Não se precipita, não vai no primeiro impulso. E aí você vai ouvir a voz do Espírito. Diga assim, tem que ter um outro jeito. Analisa. Se eu disser isto, qual o resultado lógico? O que vai acontecer? Qual o resultado dessa minha atitude, dessa minha palavra, desse meu pensamento? Faz uma análise. Não, isso não vai dar em coisa boa. Então tem que haver um outro jeito. Quando você diz deve haver um outro jeito, você vai ouvir a voz do Espírito. Se ainda não conseguiu ouvir, aí você para e ouve a voz do Espírito. Aí vai dar certo. Então você ouve o tempo todo. Agora, a questão do pedir e receberei é quando eu quero saber alguma coisa. O que é isto? O que significa isto? Pergunta então para o Espírito Santo e a resposta virá. Isso é o pedir e receberei. Se nós treinarmos a mente para ouvir uma só voz, nós vamos passar a ouvir uma só voz. Cada vez mais. E a voz do Espírito vai ser mais forte que a do ego. O ego ainda vai ficar falando, mas a sua voz já não terá mais tanta importância nem tanto significado. Porque o ego, a voz dele, é pelo mundo. Então, quando eu fiz aquele gesto de esfregar meu pé no chão para limpar, porque eu tinha pisado no sapato dele, e disse ter pisado em cada coisa, aquilo para o mundo foi uma vitória. Aquilo representa uma vitória do ego. Mas não foi uma vitória minha, porque na verdade eu troquei aquela insignificância, aquele ataque que eu fiz a outra pessoa, pela minha paz e pela minha felicidade. Teria me saído melhor se eu tivesse me abaixado no chão e limpado o sapato dele. Eu sujei. Deveria ter feito isso. Teria me saído melhor. Existe uma coisa que a gente tem que levar em consideração, e que é uma provocação também para que a gente ataque, que é o ego do outro. Eu tenho o meu, e às vezes age aí dessa forma que você relatou, mas tem o do outro gritando, mas você sujou o meu sapato, mas você sujou o meu sapato. Então o que eu tenho que fazer? O ego é sempre ataque. Ele é só ataque. E todos nós estamos no ego.
Então todos nós estamos sempre no conflito. Ataque, defesa, ataque, defesa, ataque, defesa. Tudo. Tem coisa que não tem nada a ver comigo e eu estou atacando ou defendendo. Ah, o ministro do Supremo decidiu hoje que blá 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 blá. Ah, mas ele fez errado. Ah, mas ele agora fez uma coisa certa. O que é isso? Ataco e defendo. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas estou no ataque e na defesa. Sempre. Então, quando eu decido ficar só no amor e consigo me fortalecer tanto, o ataque do outro não vai me pegar mais. Só me pegou porque eu ainda tinha o ataque em mim, tanto que eu ataquei. Da forma como eu ataquei, foi muito mais forte, o meu ataque foi muito mais forte e intenso do que da forma como ele atacou. Porque na verdade ele está, ataque e defesa é a mesma coisa, ele estava tentando se defender, você pisou no meu sapato, né? Para ele isso era uma defesa, né? Mas quando eu resisti, mas quando eu ataquei, foi muito intenso. Muito intenso. Tanto que eu derrotei a pessoa imediatamente. E quando eu derroto alguém, eu não posso ser feliz. Porque esse alguém é meu irmão. Eu não posso ser feliz com a derrota do outro. Nunca vai acontecer isso. Nunca vai acontecer. Então, se eu pensar assim, eu não tenho que atacar nem defender. Em nenhuma circunstância. Eu tenho que pensar sempre, eu tenho que ser mais amoroso. Eu não estou sendo amoroso o suficiente. Tem que haver um jeito, tem que haver um outro jeito que eu possa ser mais amoroso para resolver a situação. Não me ocorreu botar meu joelho no chão para limpar o sapato dele, para me abaixar e limpar o sapato dele. Talvez isso teria sido muito amoroso. E talvez isto não teria trazido conflito para mim, que o conflito, aí o que ensinei? Ensinei o conflito. E aprendi o conflito. E venci o conflito. Para o mundo, para todos que estavam à nossa volta, eu fui muito vitorioso. Oh, que inteligência, que perspicácia, que vitória. Na verdade foi do ego, a perspicácia do ego. Essa inteligência, essa engenhosidade para fazer isso, isso é do ego. Nem inteligência é engenhosidade para engendrar um ataque desses. A pessoa se calou e foi embora. Será que ela foi feliz? Não. E eu fui feliz para casa? Não. Isso é o resultado lógico de entrar em, vou dizer, em batalha aqui, né? Porque foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Não precisava ser assim. Não precisava ser assim. Eu posso ser intensamente amoroso e serei o tempo inteiro. Jesus nunca atacou ninguém. O Gandhi, ele venceu os ingleses
dizendo sempre para não se defender e não atacar. Mas e se eles xingarem a gente? Não se defenda, não ataque. E se eles baterem na gente? Deixa bater. Não se defenda, não ataque. Porque quando isso acontece, aquele que está no ego não sabe, o ego não sabe o que fazer diante disso. Porque ele provoca para receber um contra-ataque. Aí ele sabe, aí ele contra-ataca, ele ataca, né? E é assim que começam as guerras no mundo inteiro. Um ataca, o outro contra-ataca. Um ataca, o outro contra-ataca. Então eu piso acidentalmente no pé de alguém e esse alguém reclama. Você pisou no meu pé, você pisou no meu pé. Aí eu me sinto atacado e largo uma bomba em cima dele. Ele vai largar uma bomba em cima de mim, eu vou largar duas, ele vai largar três, eu vou largar quatro. Vai ter gente que vai se aliar comigo, vai ter gente que vai se aliar com ele. Daqui um pouco, todos os bilhões de habitantes do planeta estão em guerra. Só 2 sabem por quê, os 2 que começaram. Os outros não sabem por que estão na guerra. Mas entram. Por quê? Porque ataque e defesa é uma coisa muito atraente para o ego. Ele se alimenta disso. Por isso a gente tem que treinar para ficar só no amor. Não troca a paz, o amor e a alegria por nada. Escolhe isto e você escolheu um caminho. Não dá para escolher os dois. Veja, eu escolhi primeiro a ideia do perdão e depois eu escolhi o outro. Escolhi os dois. Primeiro ele pede perdão, depois ele contra-ataca. Isso é muito conflitante, isso não tem solução. Isso é o próprio conflito porque não gerou uma solução. Isso ficou insolúvel. E é assim em todas as situações, todas, a cada momento. Então a gente pode perguntar, como o Espírito Santo, o que o Espírito Santo faria? Ela disse limpar o sapato dele. Primeiro ele diz, pede perdão, aí depois eu não ouvi mais nada, eu acho. Mas era o que eu devia ter feito, eu não causei um dano, eu não tenho que reparar. O perdão completo exige a correção, eu pedi perdão, mas não corrigi. Me perdoa, pronto. Não, mas você pisou no meu sapato, você sujou o meu sapato. Ele dizia, você sujou, corrige. Só me perdoa. Mas eu tenho que corrigir também. E isso eu não ouvi. E eu acho que ele estava pedindo para eu corrigir. E isto eu não quis ouvir. Eu deveria limpar e pedir perdão. Isso seria a coisa certa. Porque veja, se eu quebro um objeto que é teu, se eu peço perdão, mas não vou ressarcir o seu dano, me perdoe, mas eu não reponho o dano que eu lhe causei, isso realmente não... O perdão completo exige correção. Por outro lado, se eu quebro um objeto seu, eu vou repor, diga quanto é, mas não peço perdão pelo dano, também não resolveu. Está incompleto. Se nós pensarmos assim, o perdão completo exige correção, eu deveria pedir perdão e limpar o sapato dele. Aí tem a outra escolha também, né? Por exemplo, eu pedi perdão, não paguei você,
e pedir perdão, você me deu perdão, mas eu não te paguei. Ficou pendente. Mas, tá entendendo? Aham. Então, aí, o fato de você ter me perdoado sinceramente, de todo o coração, mas não ter recebido ressarcimento, é uma questão da pessoa que deixou de ressarcir. Porque você ficou em paz. Você está em paz. Não seria isso? É algo a se pensar, porque o perdão completo exige correção, ressarcimento. Mas tem pessoas que não ressarcem, de jeito nenhum. Tem, então não ficou o perdão completo. Então o perdão está incompleto, pedido de perdão. Mas Porque você o outro pode se ressentir. Dizer, o que adianta ele pedir perdão? E eu fiquei com o meu prejuízo? Pois é, Jorge, mas acontece que se você ficar martelando em cima disso, o prejudicado vai ser você. Eu imagino assim. Né? Porque tem pessoas que não, elas ficam batendo em cima disso e... batendo em cima pedindo o ressarcimento ou porque não ressarci? Fica magoada, fica sentida e magoada. A pessoa foi embora, ela nunca mais viu a cara da pessoa. Mas a pessoa ficou lá remoendo, poxa, não recebi. E fica, às vezes até fica doente por causa disso. Deveria resolver, isso é verdade. Tá? Por isso que quem comete o erro tem que corrigir. Porque se a pessoa ficou magoada, eu vou perguntar, está magoado por quê? Estou magoado com o Jorge. Então estou magoado com o Jorge, não estou sozinho. Então estamos juntos. Um dia, o Jorge vai se dar conta que ele não ressarciu. Que ele não corrigiu o dano. Ele só pediu perdão, mas aquilo não foi completo porque ele não corrigiu o dano que causou. Mas isso às vezes pode nem ser nessa vida, né? Só tem uma vida. Ah, é? Só uma. Ninguém tem duas. Nem o gato. Nem o gato tem 7 vidas. Não tem. Só tem uma vida. A vida é única. Ela é contínua. Tu acha que alguém volta para resolver alguma coisa, se lembra? Tu conhece alguém que se lembra de alguma coisa de uma outra encarnação? Ah, eu vim aqui para encontrar o João porque na outra encarnação... Eu nunca vi ninguém dizer isso. Pois é, esquece, né? Não, eu nunca ouvi ninguém dizer isso. Mas eu já vi dizerem assim, ah, você está desse jeito porque na outra encarnação você fez tal coisa. Isso curou? Não. Me arrumou mais um problema. Então eu estou com esse sofrimento porque numa outra encarnação eu fiz uma coisa errada. Isso gerou mais culpa e mais sofrimento. Gera uma espécie de conformismo. Outro dia, uma pessoa disse para mim, ah, Jorge, eu fui uma pessoa aí que ele vê vidas passadas, eu gostei muito, porque ele explica tudo, fica tudo resolvido. Eu disse, o que ele explica? Ah, ele explica por que eu sou desse jeito, por que eu faço as coisas erradas, então agora que eu entendi tudo, está tudo resolvido. E parou de fazer as coisas erradas? Não, ele explicou que eu faço errado porque numa outra encarnação, não sei o quê, por isso que eu estou fazendo errado. E continua fazendo errado, mas agora está tudo explicado, agora eu sei por que eu faço errado. Não vai corrigir. Então, que filosofia é essa? Isso para mim não serve. Então, o
que é que diz a Igreja Católica a respeito disso? Quem saiu daqui com pendência vai para o purgatório. Alguns chamam agora de astral, porque acharam purgatório não. Isso é um nome terrível ir para o purgatório. Então muda o nome, põe uma plaquinha na frente, sob nova direção. Mudamos o nome do lugar, agora chama-se astral. Então vai para o astral. Tá bom, tá lá no astral. O que que faz? Resolve lá. Por quê? Porque se a gente não morre, então a vida é contínua, continua, tu resolve da onde está. O plano da expiação funciona o tempo todo em todas as dimensões do tempo. De onde você estiver, você pode resolver. Tá? Então não tem nada que você não possa resolver. E o Espírito Santo vai proporcionar o milagre que você precisa para resolver qualquer coisa, com quem quer que seja, de qualquer dimensão que seja. Vai lá no YouTube e procura, lá no nosso canal tem uma palestra, Encontro de Ashrams. Eu faço uma palestra sobre o perdão. Assiste essa. Ajuda a entender bastante coisa. Não te é solicitado que tomes decisões insanas, embora possas pensar que sim. Todavia, acreditar que depende de ti decidir o que são as criações de Deus não pode deixar de ser insano. O Espírito Santo percebe o conflito exatamente como é. Portanto, sua segunda lição é: para ter paz, ensina a paz para aprendê-la. Acreditar que depende de mim decidir o que são as criações de Deus não pode deixar de ser insano. Então, o que é criado por Deus? O que não é? Depende de mim decidir. Então eu vou decidir, isso é de Deus, isso não é, isso é de Deus, isso não é, isso é de Deus, isso não é. Tem alguma coisa que não é? Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Deus está em tudo que existe. Em cada uma de nossas células tem um pontinho de luz. É o fóton. Esse pontinho de luz é aquele que os cientistas não conseguem mudar, mexer, alterar, não conseguem fazer nada com ele. Porque a luz é inalterável. Não há como alterar a luz. Então, veja-se quantas células nós temos. Em cada célula tem um pontinho de luz chamado fóton. Os cientistas chamam ponto divino. Então é a partícula de Deus. A partícula de Deus, exatamente. Obrigado por lembrar. É a partícula divina, é a partícula de Deus. Isso está em tudo. Não tem nada que não tenha essa partícula. Então não há como eu decidir o que é de Deus e o que não é. Isso é insano. Então a partícula de Deus está em tudo. Em tudo que existe. Quando se diz Deus é onipresente, onisciente e onipotente, isso não é uma coisa que se diz para eu acreditar. Ah, então eu tenho que acreditar nisso? Não. Você não precisa acreditar. Mas não tem nada que você possa fazer para mudar isso. Não há como mudar isso.
Então não há como mudar, ou alterar, ou mexer nessa partícula de Deus. E não há como alterar, ou mexer, ou mudar isto, de que Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Quando começamos a fazer os exercícios do livro, lá no início do livro de exercícios, um dos primeiros exercícios é você olhar o teu entorno e dizer que Deus está em tudo que existe. Então eu fico dizendo, olho para a cortina e digo, Deus está nessa cortina, Deus está nessa cadeira, Deus está na minha mão, Deus está nessa câmera, Deus está no chão que eu piso, Deus está na mesa, Deus está na parede, Deus está no teto. E tem uma historinha aqui que a gente não esquece, que veio um rapaz muito assustado, dizendo para mim, Jorge, eu cometi uma heresia. E eu disse, o que aconteceu? Eu estava fazendo esse exercício, Jorge, eu vou parar com tudo isso, não quero mais saber desse curso, nada disso. Por quê? Porque eu estava fazendo o exercício, Deus está aqui, Deus está ali, olhei para o lixo e disse, Deus está no lixo. Meu Deus, o que eu fui fazer? Eu disse, e por acaso tu pensa que não está? Mas no lixo, Jorge? Claro que está. Ele está em tudo. Se ele é onipresente, menos Deus é onipresente, menos aqui, menos ali, menos lá, menos não sei aonde. Não cabe a você decidir sobre as criações de Deus. Isso é insano. Por isso esse exercício é tão bom. Então o que ele vai dizer? Mas é claro que Deus está no lixo. Mas então, como é que eu devo tratar o lixo? Como tudo que você trata. Como se Deus estivesse no lixo. Trata com amor. Então pega o lixo da mesma forma que você pega um objeto qualquer, que você acha que Deus está ali. Ah não, nessa toalhinha limpa que eu ponho no meu altar está Deus. Deus está no meu altar. E no lixo não. Então você nega a onipresença. Então não há o que temer. E por isso que não nos cabe decidir o que é criado por Deus. Isso é uma insanidade, porque tudo é criado por Deus. Eu sou criado por Deus. E como criação e criatura de Deus, né, tudo que eu faço vem daí. Mesmo as coisas erradas que eu faço, eu utilizo a força, o poder de Deus que está em mim para fazer tudo. Mas aquilo que eu faço errado, depois eu corrijo. Todos vamos corrigir tudo. O que Jesus disse para o Pilatos? Que está todo o poder emana de Deus. O poder que você tem para me julgar, esse também emana de Deus. Não tem nada que não venha de Deus. Mas eu posso condenar você à morte. Eu tenho esse poder? Tenho. Mas tudo emana de Deus. Tudo. Até isso, então. Porque Deus é puro amor, Ele nunca vai julgar o que nós fazemos. E Ele nos dá todas as oportunidades para desfazermos os nossos erros para voltar para o céu. Um curso em milagres é uma oportunidade para aprendermos a desfazer os obstáculos ao amor
e retornarmos para o céu. Mas é um curso em milagres, não é o. Então, é uma dos instrumentos que está à nossa disposição. Por que eu estou aqui? Porque esse parece que, colocado dessa forma, eu consigo compreender melhor. Lá naquela outra igreja, na igreja onde eu ia, lá eu não entendia nada. Aqui eu estou entendendo. Tá bom. Permanecendo aqui, você vai entender aquela outra lá onde você não entendia também. Porque aqui todos os entendimentos vão surgir na nossa mente. Nós vamos compreender tudo. Até porque lá eles fazem daquele jeito. É outro método. É outro jeito. Tem gente que vem aqui e não entende nada. Tem pessoas que vêm aqui, às vezes pode ficar um ano aqui. E no final de um ano diz, Jorge, não estou entendendo nada. E aonde você entende? Não, lá na igreja eu entendo. Então vai lá. Por que você veio para cá? Ah, porque eu achei que aqui eu ia entender melhor. E acaba que vindo aqui eu acabei entendendo melhor aquela igreja onde eu ia antes. Então, volta lá. Quanta gente voltou para a instituição original, passando por aqui? Muitos. Muitos. Agora eu estou entendendo. Agora eu estou gostando. E aí desfaz o conflito. Aqui é o caminho para desfazer os conflitos. Mas nós temos que compreendê-los. Então nós vamos compreender todos os conflitos que temos. E vamos desfazê-los, todos. O Espírito Santo percebe o conflito exatamente como é. Portanto, sua segunda lição é para ter paz, ensina a paz para aprender. Então a primeira lição do Espírito Santo é para ter, dá tudo a todos. A segunda lição é para ter paz, ensina a paz para aprendê-la. Eu estou em conflito, eu estou angustiado, eu estou com medo, eu não tenho paz. Como que eu posso ter paz? Eu quero ter paz, eu gostaria de estar em paz. Ah, como seria bom se eu estivesse em plena paz. Ah, que paz! Não tenho medos, não tenho conflitos, não tenho angústias. Só paz. Ah, você quer a paz? Para ter paz, ensina a paz para aprendê-la. Então, como é ensinar a paz? Onde houver conflitos, que eu leve a paz. E como é que eu faço para levar a paz? Começa querendo. Eu quero ter paz. Então, agora me está sendo dito que para eu ter paz, eu tenho que ensinar a paz para aprendê-la. Eu posso começar dizendo, eu falo com muitas pessoas durante o dia. Eu posso começar dizendo para as pessoas, toda vez que eu me despedir, em vez de dizer até logo, eu posso dizer fique em paz. Eu posso dizer paz e bem. Ou somente paz. Vá em paz. E a pessoa começa a ouvir a palavra paz. O que eu estou ensinando? Paz.
É isso que eu vou aprender. E aquilo que eu aprendo, quanto mais eu ensino, mais eu aprendo, mais eu tenho. Porque para ter dá tudo a todos. Quanto mais eu dou, mais tenho. Então, quando eu dou a palavra paz, para ter dá tudo a todos. Então eu vou dar paz a todos. Muita paz aí para você. Fique em paz. Muita paz e alegria hoje, gente. Bom dia. Tenha um dia com muita paz. Por quê? Porque para ter dá tudo a todos. Logo, para ter paz, ensina a paz para aprender a paz. Aí eu aprendo. Aprendo o que eu posso dizer. E as pessoas vão aceitar isso muito bem. Não há ninguém que não queira paz. Tenha um dia com muita paz hoje. Olha, isso é uma saudação para o início de um dia que todos vão gostar. Tenha um bom dia, cheio de paz. E quando se despedir de alguém, pode dizer paz e bem. Ou fique em paz. Então, para ter paz, ensina a paz para aprender. Parágrafo. Esse ainda é um passo preliminar, já que ter e ser ainda não estão equiparados. No entanto, é mais avançado do que o primeiro passo, que é realmente apenas o começo da reversão do pensamento. O segundo passo é uma afirmação positiva do que queres. Esse é, portanto, um passo em direção à saída do conflito, já que significa que as alternativas foram consideradas e uma foi escolhida como a mais desejável. No entanto, a expressão entre asas mais desejável ainda implica que o desejável tem graus. Portanto, embora esse passo seja essencial para a decisão definitiva, está claro que não é o passo final. A ausência de ordem de dificuldades nos milagres ainda não foi aceita, porque nada que seja totalmente desejado é difícil. Desejar totalmente é criar, e criar não pode ser difícil se o próprio Deus te criou como um Criador. Veja. Isso ainda é o primeiro passo para sair do conflito, porque agora você sabe o que você quer. Eu quero paz. O primeiro passo é para ter paz, porque esse é o segundo passo, né? Agora você sabe o que você quer, né? O primeiro ele explica ali que foi uma reversão do pensamento. Para ter dá tudo a todos. Agora você sabe como funciona quando você quer alguma coisa. E agora vamos dar, então, o primeiro passo, o segundo, né? Que é o segundo ensinamento, né? Eu quero paz. E como é que eu faço para ter? Agora eu decidi o que eu quero. Então, para ter paz, ensina a paz para aprender a paz. E o que eu fiz lá no moço do sapato branco? Eu não optei pela paz. Por isso que eu não estou em paz. Porque na hora de pacificar,
de ensinar a paz, eu ensinei o conflito para um monte de gente. Estava indo bem. Não apareceu ninguém para encostar a mão em mim e dizer: você estava indo tão bem. De repente, acabou com tudo. Ai, meu Deus. Mas para me dar os parabéns, porque eu acabei com tudo, apareceram os quantos? Coisa, né? É assim o mundo, né? O mundo é assim. Porque o mundo, ele é só conflito. Então, quando alguém vence, parece que a gente tem que vencer. Como a gente só vê o conflito, a ideia, a crença que a gente tem é que tem que vencer o conflito, tem que vencer a batalha, tem que conquistar o mundo, né? Isso nunca vai acontecer. Então, o que a gente tem que fazer? Escolher outra coisa. Então, tem o caminho do conflito e tem o caminho da paz. Qual caminho você quer? Agora eu quero da paz. Então, para ter paz, ensinar a paz. Então, se eu pisar novamente no sapato do rapaz, e ele disser: você sujou o meu sapato, imediatamente eu vou me abaixar, limpar o sapato dele, pedir perdão e dizer: me perdoa, agora você voltou à sua paz, você está em paz novamente. Porque aí eu ensino a paz. E daí eu aprendo a paz. Por isso eu vou ter paz, porque para ter dá tudo a todos. Eu quero a paz, então eu tenho que dar a paz a todos. De todas as formas possíveis. Paz, paz, paz. 8º parágrafo. Esse ainda é um passo preliminar, já que ter e ser ainda não estão equiparados. Então, o que é ter e ser? Que não está equiparado. Eu tenho a paz e eu sou a paz. Aí é quando eu alcanço esse estado em que ter e ser é a mesma coisa. Então, agora, para ter a paz, ensina a paz. Para aprender a paz. Para eu ter a paz. Quando eu tiver tanta paz, eu vou estar tão em paz que eu vou ser a própria paz. Porque eu tenho paz, eu sou a paz. E aí você vai olhar para mim e vai dizer: nossa, ele é pura paz, né? Nossa, como ele tem paz. Nossa, como essa pessoa está em paz. Você olha para ela e percebe. Ele é pura paz. Porque a gente percebe aquilo que a pessoa tem. Isso funciona para todos os lados. Você quer ter paz, mas você também pode escolher ter raiva. Então como a gente não está acostumado a olhar para a paz, vamos ver para olhar para a raiva, só para ver um análogo. Você olha para uma pessoa que está muito raivosa. O que a gente percebe? Raiva. O que essa pessoa tem? Raiva. Nossa, olhando para ele, nossa gente, ele é pura raiva. Então, nesse momento ele tem raiva e é raiva. Ele está completamente no ego. E aquele que está completamente no amor tem a paz e é a paz. E as pessoas vão ver isso em você.
Tem pessoas que a gente olha e vê isso na pessoa. Nossa, é pura paz. Como ele está em paz. Como essa pessoa é amorosa. Ela é puro amor. A gente sente, a gente percebe. Porque se percebe outros sentimentos que não são de amor, você consegue ver esses de amor também. É só treinar a tua mente e você vai ver. Uma pessoa que é pura alegria, é pura felicidade, é a própria felicidade. Ela é feliz, ela é paz, ela é amor. A gente vai ver isso nas pessoas. À medida em que a gente vai aprendendo. Eu quero a paz. Então, é isso que eu vou ensinar. Paz. Então é isso que eu vou dar, porque para ter, dá tudo a todos. Então eu vou dar a paz. Um dia cheio de paz, uma tarde em paz. Ah, eu vou tomar um cafezinho. Vai em paz. Acho que eu vou ali tomar uma água. Ah, vai em paz. Esteja em paz. Fique em paz. Ah, eu estou com uma preocupação. Fique em paz. Você está ensinando a paz. Está dando a paz. Você vai aprender para ter. Porque para ter dá tudo a todos. Até ter e serem equiparados. Então, equiparando. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei com